Olá, seja bem-vindo ao Ministério Mais Mulher. A meditação que vais ouvir agora, ela está inserida num conjunto de meditações que estão a ser preparadas para este ano 2021. Tem a ver com o plano de leitura bíblico diário que preparamos no nosso calendário Mais Mulher. Se ainda não tens esse calendário, na descrição deste vídeo podes fazer o download gratuitamente. Queremos também incentivar todas as mulheres a buscar mais de Deus, a encontrar em Jesus toda a sua satisfação. Acreditamos que precisamos render as nossas vidas na totalidade, todas as áreas da nossa vida, nas mãos de Jesus. Reconhecer que até aqui temos vivido sem Ele, queremos arrepender-nos disso e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Fazendo isso, restauramos o nosso relacionamento com Deus Pai. E o Espírito de Deus vem morar dentro de nós e começa a restaurar a nossa alma, as nossas emoções, a nossa memória, o nosso intelecto e nos leva também a querer cuidar do nosso corpo. Muito importante que estas meditações em nenhum momento substituam a tua igreja local ou o cuidado da família pastoral para contigo. A tua igreja local, os teus pastores, foi quem Deus escolheu para cuidar da tua vida. Estas meditações são apenas um suplemento à tua vida espiritual para que tu possas te tornar uma mais mulher na tua casa, uma mais mulher na sociedade em que estás inserida, uma mais mulher na igreja que tu frequentas. Desejamos que Deus abençoe muito a tua vida. Subscreve o nosso canal para podermos chegar mais longe, para poder chegar a mais mulheres. Partilha os nossos vídeos para podermos alcançar aquelas que estão perto de ti. Não sejas apenas uma ouvinte, mas também uma participante do Mais Mulher. Deus te abençoe muito e fica connosco. Olá, seja bem-vinda a mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 4. Eu sei que vocês já vão mais à frente, nós já estamos a ler mais à frente no nosso plano de leitura, mas hoje eu queria lembrar-vos coisas que vocês com certeza também leram no capítulo 4, mas pensarmos juntas nisto, não é? Aquilo que realmente nós podemos ver neste capítulo e nos chama mais a atenção. E nós percebemos que é um capítulo triste, visto que nos relata o primeiro homicida da história e nos relata também a inveja, tudo o que é sentimentos errados, um querer dominar o outro, tudo aquilo que foi herdado com a queda do homem no capítulo 3, que nós vimos. E quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, Caim, eu imagino a alegria daquela mãe em ter um homem, um filho. E quando Eva diz assim, alcancei do Senhor um homem, então eu imagino o sopro de alegria, porque ela sabia que da sua descendência iria vir o Salvador, e ela não sabia quando é que iria vir aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, com certeza, cada vez que nascia um homem, era uma alegria, porque sempre havia uma expectativa, é este, é este, é este. Então, este grito de alegria de Eva é um pouco, talvez, esta esperança de que chegasse aquele que iria libertá-los e resgatar e restaurar o relacionamento que eles tinham antes com Deus. E Caim teve um irmão chamado Abel, e diz que ambos eles trabalhavam e em profissões diferentes. Abel, ele dedicava-se ao pasto, né, a cuidar dos animais, das ovelhas, e Caim, ele dedicava-se à terra, à produção da terra. E quando eles foram para ofertar a Deus, isto é muito interessante, mostra que Adão e Eva, desde o princípio, que eles tiveram este comportamento de ter um tempo de adoração a Deus e de adorar a Deus com aquilo que eles tinham. Porque nós vimos aqui logo os primeiros filhos deles, né? Logo Abel e Caim, já tinham este hábito de adorar a Deus. Então, a adoração a Deus com aquilo que eles tinham, o facto de eles irem ao altar e ali num lugar, num momento, dedicarem um pouco daquilo que eles tinham, seja da terra, seja dos animais, a Deus,
veio muito antes da lei, nós vimos aqui, eles já tinham este comportamento, então era algo que Deus já tinha colocado no coração de Adão e Eva, e agora os filhos tinham o mesmo comportamento, porque com certeza tinha sido Adão e Eva que ensinou Caim e Abel. Então Caim e Abel foram para ofertar a Deus e fazer ali também o seu culto a Deus, era a forma que eles tinham de cultuar a Deus, e cada um trouxe, Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe o primogênito das ovelhas. E o versículo 4 diz uma coisa muito interessante, diz: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então parece que Deus, ele não se agradou, e às vezes nós ficamos um pouco tristes, pensamos, porquê é que Deus não recebeu a oferta de Caim? Mas esta ordem de ideias que Moisés diz aqui mostra bem o porquê da oferta não ter sido agradável a Deus. Foi porque Deus, ele diz assim, o texto, o Senhor não atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Quer dizer que não é o caso de Deus ter rejeitado uma oferta. É o caso de que a pessoa em si não agradou a Deus com a sua atitude, com o seu comportamento. Logo, a oferta não foi aceita. E isto é muito interessante de perceber. É que Deus, ele não está a olhar para aquilo que nós lhe damos, nem para as nossas ofertas, mas ele está a olhar para nós. Ele não está tanto a olhar para aquilo que nós fazemos, para aquilo que é visível ao mundo, mas para aquilo que nós somos, que não se vê. E Deus sabia quem era Abel e sabia quem era Caim. Então Deus diz a Bíblia muito claramente, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Foi uma consequência da postura, do caráter e da atitude de Abel que fez com que Deus se agradasse da sua oferta. Então quer dizer que isto ensina-nos muito, ensina-nos que as ofertas ou aquilo que nós podemos dar a Deus, o nosso tempo, o nosso dinheiro, quem sabe até o cumprimento da palavra de Deus, né? Coisas que nós podemos até cumprir da palavra de Deus, tudo isso que é visível e que nós podemos fazer, de nada valem se a nossa pessoa dentro de nós não está a agradar a Deus. E é tão nítido aqui que Deus não se agradou de Caim, que por algum motivo Caim percebeu isso. Nós não sabemos pelo texto como é que Caim soube que a sua oferta não foi aceita por Deus, já não foi agradável a Deus, mas Caim percebeu. E diz que lhe caiu o semblante, ou seja, ele ficou zangado com isto. E isto revela o caráter de Caim. Quando nós vemos agora o que vai acontecer a seguir, então nós percebemos o porquê de Deus não estar contente com Caim. Havia um problema a ser resolvido no caráter de Caim. E esta tentativa de ofertar a Deus era como para esconder o que ele realmente sentia, mas Deus sabia tudo. E Deus queria tratar com o caráter de Caim. Deus queria trabalhar no caráter de Caim. E se ele não fizesse nada, se ele aceitasse a sua oferta igual como aceitou de Abel, Deus estaria a concordar com a forma de Caim ser. E Deus queria trabalhar, porque Deus não desiste de ninguém. Deus quer sempre dar uma oportunidade, é interessante. Então Caim ficou zangado, ficou rabugento, ficou invejoso também de Abel. E que ele foi um sentimento que foi crescendo. Ali era a oportunidade de Abel dizer, não, calma, o que eu estou a sentir é errado. Se Deus não aceitou a minha oferta, eu tenho que me consertar. E perguntar a Deus o porquê e dizer, Deus, mostra-me o que está errado, eu quero me consertar contigo. Mas pelo contrário, ele ficou no seu ego e ficou cheio de si mesmo e disse, não posso aceitar isto, e ficou zangado. E como ele não podia fazer nada contra Deus, então ele vingou-se naquele que lhe tinha tirado a honra, na opinião dele. Interessante, Caim culpou Abel por Deus não ter aceito a sua oferta. Ou seja, parece que ele pensou, bom, Deus comparou-me a ti. E como tu tens um caráter melhor que eu, então Deus, ele aceitou a ti, não aceitou a mim. Então a culpa é tua. Interessante isto. E isto é muito perigoso porque nós contra Deus não podemos fazer nada. Então nós viramos-nos contra pessoas.
Porque as pessoas estão a tentar ser melhores diante de Deus e isso irrita-nos, causa em nós inveja. Isso é horrível. Isso é uma coisa, é nítido a natureza caída aqui. É nítido o pecado no homem. Esta inveja, este querer que todos sejam maus então diante de Deus. Ele não pode ser melhor que eu, porque senão Deus vai se agradar mais dele do que de mim. E como eu não posso fazer nada contra Deus, então eu vou tentar destruir Abel. E Deus, ele teve uma conversa com Caim ainda. Ele disse: Caim, por que é que tu estás assim? E ele diz: como é que tu podes ter um comportamento desses, sendo que eu queria ao contrário, eu queria um arrependimento da tua parte, eu queria que tu dissesses: bom, eu quero que Deus aceite as minhas ofertas. O objetivo de Deus era que Caim, ele desejasse agradar a Deus. E ele disse uma coisa muito importante para nós. Deus diz a Caim: se tu bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se tu te arrependeres, se tu mudares de atitude, eu vou te aceitar. É óbvio, tu serás aceito. Mas se tu não o fizeres, ou seja, se não houver um arrependimento, se houver uma mudança, o pecado, ele está à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então isto é um princípio muito interessante, quer dizer que sempre há a tentação de nós não mudarmos o nosso caráter. O pecado está à porta, diz Deus a Caim. Há sempre uma tentação à nossa volta de nós não mudarmos, de ficarmos no nosso ego, ficar nas nossas vontades, cheios de nós mesmos. Mas Deus, ele está a dizer: Caim, ele sempre vai querer, o pecado sempre vai querer dominar-te, mas és tu quem deve dominar o pecado. Ou seja, quando tu tens esses sentimentos de inveja, tu estás a ver que eu não aceitei a tua oferta com o objetivo que tu refletisses na pessoa que tu estás a ser, então agora é a oportunidade de tu haver um arrependimento para que tu domines sobre esses maus pensamentos e sobre esse caráter, para que tu domines e sejas transformado. E Caim não percebeu nada, mas nós temos que perceber. Caim, nós vimos, né, que vocês leram no capítulo 4, Caim não percebeu, ainda ficou mais nervoso, por causa que o ego, a inveja, já tinham crescido muito, já estavam a dominá-lo, já não havia como parar. E isso fez com que ele, o desejo, ou seja, o pecado, dominou Caim. E vocês sabem o resto da história, acabou que ele matou Abel. Essa raiva, essa inveja cresceu tanto, ele já não podia suportar olhar para Abel e ver alguém que Deus aceitava. E ele não era aceito. Então, em vez de ele querer ser transformado, ele decidiu: vou matar aquele que me envergonha. Vou matar aquele que me faz sentir pior. É isto que acontece aqui com Caim e Abel. E nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que vigiar muito as nossas emoções, os nossos sentimentos para com as pessoas. Porque sempre vai haver pessoas que vão criar em nós sentimentos não tão bons. Raiva, pode ter inveja, pode até o nosso coração começar a ser cheio de amargura, ira contra alguém, falta de perdão contra alguém. E se nós não eliminarmos pela raiz esses sentimentos, eles vão nos dominar. E nós vamos querer a todo custo, porque nós sabemos como somos. Então nós sabemos que estamos erradas. E o que é que vai fazer isso? Vai fazer com que a gente fique olhando para os outros e vendo os outros a progredir e a crescer em Deus e a serem transformados. Nós vamos criar como um repúgnio por a pessoa. E nós vamos dizer: não, aquela pessoa eu tenho que anulá-la, porque ela envergonha-me. Eu olho para ela e eu vejo que eu não consigo ser transformada por Deus, então ela envergonha-me. E como ela me envergonha, eu acabo com a vida dela. Eu afasto-a. E muitas vezes nós até podemos correr o risco de: então eu vou sujar o nome dela. Eu vou manchar, eu vou contar para toda a gente mentiras. Eu vou fazer alguma coisa que aquelas pessoas fiquem tão envergonhadas que pareça eu a boazinha e os outros todos maus. Isto é um Caim. É um homem ou uma mulher, no caso, estamos aqui a partilhar para mulheres, é uma mulher que ela quer ter uma máscara, quer
ofertar diante dos outros, mesmo que Deus não esteja a aceitar a oferta. E ela sabe que a sua oferta não está a ser aceita. Mas ela, diante dos outros, tudo está impecável. Então, Caim, ele não percebeu isto. Então, ele matou Abel. Matou Abel e isso perseguiu de gerações em gerações, porque diz Deus, olha, agora tu vais ter que sair daqui. E é incrível que a Bíblia, ela até segue a geração futura de Caim, e vocês veem como, tal como em Adão, a mesma consequência, que Deus vai chamar Caim à razão, dizer, Caim, o que é que tu fizeste? E ele diz, eu não sei de nada. Não faço ideia de que é que estás a falar. É interessante isto. E Deus diz, pois é, Caim, mas eu sei o que tu fizeste. E esta falta de assumir responsabilidade, nós falámos no último vídeo e que no capítulo 3 se viu tão bem, persegue a humanidade. Nós não sabemos assumir as nossas responsabilidades. Uma natureza caída é uma natureza que não assume responsabilidades. E pronto, e então é assim, Caim, nós vimos a geração dele marcada, nós não sabemos que sinal foi este que Deus, com que Deus marcou Caim, mas nós sabemos que ele ficou marcado, ou seja, foi um marco, aquela marca protegia Caim da morte, porque Deus disse, não, ninguém te vai fazer mal por causa desta marca. Ele protegia Caim da morte, mas por outro lado ele lembrava a todos o que Caim tinha feito. Então isto foi uma consequência para a vida de Caim, para as gerações de Caim, que Caim matou o seu irmão. E por causa de um sentimento, de momentos em que ele não soube dominar, em que ele não deixou Deus orientá-lo. No fundo, Deus estava a querer trabalhar com ele, mas ele não deixou, não permitiu. Então a situação é como nós às vezes vivemos situações e as situações estão a ser permitidas pela parte de Deus para nos trabalhar, para nos ajudar, para mudar o nosso caráter, mas pelo contrário, nós não deixamos, ficamos fechadas nas nossas vontades, naquilo que nós achamos que é certo. Então Deus não tem acesso ao trabalhar dele em nós, e nós temos estas decisões erradas, decisões tristes. E o capítulo 4, ele termina com uma nova esperança. Ele diz que Eva concebeu mais um filho e o nome dele foi Sete, e diz que Sete, ele próprio teve a sua descendência, Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, parece que a geração de Caim, aquele episódio ali com Caim, fez com que esquecessem Deus. Quando Sete nasce e ele próprio cria uma nova geração, Enos, então voltou a invocar-se o nome do Senhor. Moisés não quis deixar a história de Caim ficar por ali. Não, ele disse, não, mas veio um Sete. E Enos, descendente de Sete, que marcou um novo recomeço. Deus vos abençoe muito. Este tempo de meditação, eu desejo que seja de bênção para as vossas vidas. Não deixem de ler a palavra de Deus. E até ao próximo vídeo.